Então a gente vai começar a pensar num equilíbrio e como a gente pode entender a nossa vida offline e entender a nossa vida online e qual pesa mais e qual a gente está dando mais atenção. Oi, gente! Esse é mais um episódio de vídeos aqui no meu canal, onde eu coloco devaneios, reflexões e coisas que têm me afetado. Hoje eu vim falar sobre redes sociais. Só que eu tô online desde que eu tinha 8 anos, assim. Eu comecei assistindo vídeos no YouTube, eu tinha um tablet. Nem sempre eu tinha acesso à internet, mas eu já tenho a minha infância gravada, assim. Eu sempre gostei de me comunicar, sempre tive acesso a computador também, celular, assim. Eu lembro de ter acesso ao Instagram pela primeira vez com 12 anos. E ali eu me apaixonei porque eu sempre falei que eu queria ser famosa, eu queria me comunicar, aquela coisa de criança. E desde então, eu tenho a minha conta desde 2016 e tive algumas pausas no meio do caminho para entender que a vida acontece offline. Tendo em vista isso, que eu sou uma pessoa que tô conectada sempre, a dificuldade do desmame, a dificuldade de entender que eu não preciso da rede social. Eu sou atriz de teatro atualmente, professora de teatro, então penso que o veículo que eu tenho de divulgação é o Instagram hoje, onde eu concentro ali clientes, alunos, pessoas que são do mesmo ramo, têm a mesma intenção, estudam as mesmas coisas, onde eu vejo inspiração. Mas isso não sustenta o suficiente a ideia de que eu preciso disso. E aí é pensando nisso, depois de assistir e reassistir, assim, várias vezes o Dilema das Redes, eu sempre me senti afetada, assim, sabe? Assistir o Dilema das Redes, que é um documentário que fala, né, sobre os algoritmos, o que tá por trás dessa indústria, as empresas de publicidade. Quando tem uma frase que é muito importante, assim, que fica muito gravada em mim. Quando o negócio é de graça, o produto é você. E aí isso me pega num lugar porque eu vou me enganando, assim, sabe? Meu trabalho tem a possibilidade do offline, do encontro, da vida real, do presencial. Eu preciso divulgar o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu penso que enquanto eu tô criando conteúdo, eu também tô consumindo muito esse conteúdo. Então eu não só tô criando conteúdo e saio ali. Eu tô online a maioria do tempo, não só pensando no meu trabalho. Então eu vou me enganando, assim. E a primeira vez que eu experimentei ficar sem a rede social foi muito interessante, porque a gente vai partir para a discussão num lugar de quem passou um tempo longe das redes sociais vai saber a sensação que eu tô falando. E quem ainda não experimentou, eu aconselho a experimentar. Esse vídeo não é para te incentivar a sair das redes, a desinstalar o Instagram hoje e nunca mais entrar, mas é para te provocar uma reflexão sobre precisar ou não estar naquele lugar quase que por 8 horas por dia, sabe? Então a gente vai começar a pensar num equilíbrio e como a gente pode entender a nossa vida offline e entender a nossa vida online. E qual pesa mais e qual a gente tá dando mais atenção. Então, em 2021, eu desinstalei o Instagram e fiquei 3 meses sem entrar na rede. Cara, foi fundamental. Eu tinha ali 15 anos e já meditava, eu fazia yoga. E nesse processo do autoconhecimento, eu fui
entendendo o que era o meu ego, o que era chamar atenção, o que era fazer algo esperando um like, esperando aprovação. Então eu já tava ligada nessas coisas. E caramba, eu desinstalei o Instagram, passei 3 meses, e nesses 3 meses eu li 3 livros inteiros. Eu dormi melhor. Eu meditei todos os dias. Eu tive tempo para fazer yoga. Eu tive tempo do tédio. E isso me ensinou uma coisa que eu levo comigo para sempre, que é o quanto eu estou confortável de estar com a minha própria companhia sem me desviar, sem ter que fugir vendo a vida de outras pessoas. E aí, esse momento foi muito importante para mim. Desde então eu consegui passar depois 3 dias, 1 dia, e sempre voltava, sempre voltava. E aí hoje, nesse mês de dezembro, a gente tá finalizando o ano, eu tive muitas crises de ansiedade, eu tive muitas questões com a minha saúde mental. Recentemente eu tive diagnóstico de autismo, nível 1 de suporte. E estar fugindo o tempo todo, não de um diagnóstico, não das sensações, não das emoções. Eu faço terapia há mais de 6 anos, então eu tenho entendido, já há muito tempo que eu preciso olhar para isso, que eu preciso cuidar. Só que eu percebi um fator de fuga muito grande: as redes sociais. Estar no Reels o tempo inteiro, ouvindo vozes o tempo inteiro, ouvindo assuntos diversos o tempo inteiro, sendo super estimulada, não está me fazendo bem. Eu cheguei nessa conclusão, e aí há mais de uma semana eu desinstalei o Instagram, pensando que eu também, hoje em dia, trabalho com administração de redes sociais, para alguns projetos da faculdade, para algumas outras pessoas, mas eu decidi que eu precisava olhar para mim. E os primeiros dias são os mais críticos, assim, porque eu fiquei com abstinência enorme. E assim, se você tá tentando sair das redes sociais, se você já tá nesse processo de ficar sem um dia, ficar sem 3 dias, sabe que os primeiros 3 dias são os mais críticos. O que eu senti nesses primeiros dias? Uma falta. Parecia que eu tinha tanto tempo, e eu não sabia o que fazer com esse tempo. Parecia que de repente eu tinha todo o tempo do mundo. E aí eu começava a entrar no celular e abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Porque é o costume, de abrir o Instagram, sair do Instagram, abrir o Instagram, sair do Instagram. E eu não tinha mais o aplicativo no celular. E aí eu ficava tipo, putz, e agora? E agora, assim? Aí eu comecei a ficar viciada em abrir e fechar o e-mail. Então eu abri e fechava o e-mail esses vários dias, esses primeiros dias, assim. Abri e fechava o e-mail. Olha que doença, gente. Olha que coisa. E aí aos poucos, foi passando os dias, eu fui resistindo. Eu fui tentando colocar coisas no lugar. Então eu voltei a meditar. Então eu tinha esse tempo de meditar. E os primeiros dias de meditação foi terríveis, porque eu abri o olho toda hora. Eu ficava angustiada. E aí eu fui entendendo também da onde estava vindo essa ansiedade. Claro que a minha ansiedade não se deve só à rede social, mas eu entendi que muito dela vinha de ver vidas o tempo inteiro, pessoas fazendo coisas diversas o tempo inteiro, ouvir coisas o tempo inteiro, vários assuntos diferentes, pessoas diferentes. Cara, eu tenho contato com, acho que umas 1000 pessoas por dia só no Reels do Instagram que eu não conheço, falando assuntos que às vezes chega pra mim que nem eu queria saber, sabe? Não tinha esse controle. Então, voltando. Coloquei a meditação e os primeiros dias também foi terríveis. Vou contar pra vocês que esses primeiros dias passam. E aí agora, depois de uma semana sem as redes sociais, o meu sono é um ponto muito crucial também.
Eu voltei a dormir à tarde, esse soninho, chegar ao sono, sabe? Esse momento de você se ninar e não ficar no celular, porque eu ia dormir com o celular até chegar ao sono. E eu tomo remédio pra dormir também, e mesmo com esse efeito, assim, só deixava o celular quando vinha o efeito do sono. Parece, a sensação que eu tenho é que tinha uma massa aqui na minha cabeça, uma coisa pesada, e essa massa saiu. E aí, depois desses primeiros dias, eu posso contar pra vocês que eu tô com uma paz terrível, uma paz terrível. Assistir vídeo no YouTube de mais de 40 minutos sem pegar o celular, deixar o celular carregando. A bateria do meu celular, gente, outro ponto. A bateria do meu celular é outra, assim, deixar o celular carregando 100%. E aí eu vejo que esse momento também tem servido pra me realinhar alguns sentidos do que faz sentido pra mim. Postar pra quê, pra quem, por quê. Eu sinto que eu tô vivendo um anonimato, que eu não preciso performar algo. Às vezes tal pessoa postou alguma coisa, eu vou postar também porque tal pessoa postou. Ai, vou postar pra tal pessoa ver. Pra quê? Então, tenho pensado sobre esses sentidos também. E eu tava lendo aqui, teve um momento que eu fiquei com vontade de tirar uma foto e postar. E aí eu fiquei pensando por que eu quero postar isso, só pra mostrar o quanto eu sou descolada e teatruda, e tô lendo isso aqui, olha o quanto é legal, pelo ego mesmo. Mostrar pra vocês que é possível também a gente começar a deslocar o nosso olhar pra aqueles vídeos curtos o tempo inteiro e prestar atenção no tédio da vida real, na simplicidade do offline, e que é possível a gente sobreviver. E você que às vezes nem precisa, o seu trabalho não demanda postar, divulgar algo assim nas redes sociais, às vezes você tá usando só por usar, pela massa, porque todo mundo usa e você vai ficar de fora. É um sentimento que passa pela gente também, tô perdendo algo, mas pode ter certeza que as coisas importantes chegam a você. E o que você precisa saber vai chegar até você. Para finalizar esse vídeo, quero deixar também uma indicação de leitura. Tô na metade desse livro, e esse livro, ele me afeta de muitas maneiras, e já muitas pessoas falam sobre ele também, que nos incentiva um pouco a pensar sobre esses sentidos do porquê, pra quê, e o que tá acontecendo ali por trás das redes sociais, que é 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. E parece assim meio extremista, mas é super interessante, vale a reflexão. É pra você também que já passou por isso, que já desinstalou o Instagram em algum momento, já ficou um tempo sem rede social, ou que pensa sobre isso, ou que sente isso também de alguma forma, compartilha comigo, comenta aqui. Eu quero que a gente crie uma rede, uma comunidade. Desde sempre eu quis estar no YouTube, eu tinha até um canal quando era criança. Acho que o meu tempo foi roubado por outras coisas e por estar no Instagram também. E eu quero que a gente crie um diálogo, quero estar mais aqui também. Então, muito obrigada por estarem aqui. Marcar também esse momento de volta para o YouTube. Coloca aqui o que você achou, vamos conversar e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui comigo, vamos conversar. E muito obrigada por estar até aqui o final do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!